Iremos então agora para a explicação de História de Goiás da apostila sobre os quilombos, tá bom? Partiremos daqui, lembra? Na aula anterior, nós terminamos aqui. Então, vamos lá, acompanhando, tá? Vamos acompanhar aqui a leitura. A decisão de fugir ou não fugir dos africanos não era nada fácil, pessoal. Ou dos escravizados. Parecia fácil, mas não nada fácil, porque várias perguntas vinham à cabeça dos africanos quando eles pensavam em fugir, né? Como conseguir alimentos, escapar da perseguição dos capitões do mato, onde iriam morar, viver isolado pelo resto da vida, será? Essas eram algumas das perguntas que eles faziam a si próprio, né? Antes de fugir. E além disso, se resolveu fugir fugindo, se fossem pego, iam ser severamente castigados, tá? Havia uma lei que permitia, pessoal, que os seus senhores marcassem com ferro em brasa, com a letra F de fugido, para aquele fugitivo capturado. Então, por que eles faziam isso? Para evitar novas fugas, porque marcado com aquele F de fugitivo, onde esse escravizado fosse encontrado, todos iam saber que ele era fugitivo. Outros ordenavam o açoite na frente dos demais, para que pudesse servir de exemplo e os outros não cometessem o mesmo erro. Tá? E o tronco, eles eram acorrentados ao tronco e ficavam ali até uma noite toda sem se mexer. Então, fugir não era uma tarefa nada fácil, era muito arriscado. Apesar disso, os africanos escravizados encontraram um modo de sobreviver após a fuga. Passaram a se concentrar em locais isolados, onde podiam viver em comunidades chamadas quilombos. Foi o que a professora explicou. Comunidades dos escravizados fugitivos, né? Dessa forma, os quilombos eram nada mais, nada menos que agrupamento de africanos escravizados fugidos. E os quilombolas eram os componentes desses acampamentos. Eles passavam a viver coletivamente, escondendo-se dos senhores ou resistindo aos ataques organizados por eles, pelos senhores. Nos quilombos, os africanos construíam suas moradias, plantavam roças e escolhiam um chefe, aliás. Nessa comunidade, eles escolhiam um chefe. Muitas vezes, indígenas e mestiços africanos, livres, porque existiam os africanos livres, também optavam por viver nos quilombos. No Brasil, tem algumas marcações aí que a professora faz para facilitar, tá? No Brasil existiam muitos quilombos. Existiam. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares. No link que a professora vai enviar, vai falar sobre o Quilombo dos Palmares, tá? Formado em Alagoas no século XVII, no qual se destacou pela liderança de Zumbi dos Palmares, considerado símbolo da resistência negra brasileira. Em Goiás, desde o início da escravidão, houve dezenas de quilombos espalhados pelo território, mas muitos desses quilombos, né, como citam alguns aqui no livro, na apostila, aliás, de vocês, foram destruídos. E outros conseguiram sobreviver até hoje. Até hoje existe, como Calunga, em Cavalcante, e o Cedro, em Mineiros. Existem até hoje esses dois. Então, veio o fim da escravidão no Brasil e em Goiás. O fim da escravidão no Brasil e em Goiás. Que foi a partir de 1850,
A oferta de africanos escravizados passou a ficar cada vez mais escassa. A Inglaterra, o país mais poderoso da época, lembram nas explicações lá atrás, começou a fiscalizar o Oceano Atlântico para impedir o comércio dos escravizados. E os ingleses também tinham se desenvolvido industrialmente e queriam cada vez mais que pessoas pudessem consumir seus produtos, né? Como os escravizados não recebiam salário, a escravidão não era interessante para... Vamos continuar aqui na outra página. Para os ingleses. Ao mesmo tempo, então, iniciava-se uma ampla campanha nas grandes cidades brasileiras a favor do fim da escravidão. Então, queriam que a escravidão tivesse um fim, né? A cidade de Goiás, então, a capital da província, até então, nessa época, foi organizando um forte movimento abolicionista, né? Que significa partidário da abolição da escravidão. Um grupo que trabalhava a favor da abolição da escravidão, liderado por Félix de Bulhões. Os integrantes desse movimento, eles publicavam artigos em jornais contra a escravidão e organizavam festas para arrecadar dinheiro e comprar a liberdade dos escravizados. Essa liberdade tinha que ser comprada, tá, pessoal? Diante da pressão popular e da dificuldade da economia para continuar, né, com o comércio dos cativos, até então era forte e passou a não ser mais comercializados os escravizados, né, em seus navios negreiros. Cativos significa pertencer a alguém. Então, no dia 13 de maio de 1888, aliás, uma princesa que se chamava Isabel assinou a chamada Lei Áurea, extinguindo, então, a escravidão no Brasil. Em Goiás, por causa da distância e da precariedade de meios de comunicação, a notícia desse fim da escravidão demorou a chegar. Só chegou lá, aqui no Brasil, aliás, no dia 30 de junho. O presidente da província de Goiás recebeu essa nota oficial avisando do fim da escravidão. Foi motivo de festa na capital e nas cidades mais importantes da província. O trabalho escravo, então, já não era muito importante, assim, para a economia de Goiás. Desde a diminuição do ouro, cada vez mais o número de escravizados diminuía. Presta atenção. O número de escravizados em Goiás. Em 1823, 24 mil. 1872, diminuiu para menos da metade. Em 1888, 4 mil. Então, isso significa, pessoal, que foram libertos 4 mil escravizados, já no final da escravidão, né? Como diz essa tabela aí, né? Apenas 4 mil, numa população estimada, num todo, de 200 mil pessoas escravizadas. Infelizmente, o fim da escravidão não foi acompanhado de nenhuma ajuda econômica para os africanos que foram libertos. Muitos deles não tinham terra e tinham que migrar para as cidades, onde viviam em condições muito difíceis. Outros preferiam morar com seus antigos senhores, voltavam para as casas onde eram escravizados. Desse modo, sem terras, sem dinheiro, sem emprego, sem escolaridade que eles não tinham, os africanos tiveram durante séculos muitas dificuldades, tá? Para se interagir na sociedade. Isso explica, então, porque que até hoje a renda dos brancos é bem maior do que a renda dos negros. Mesmo com essas dificuldades, muitos africanos se destacaram e ainda se destacam até hoje em diferentes áreas, pessoal. Profissionalmente, inclusive, como escritores, jornalistas, médicos, advogados,
várias profissões onde eles se destacam. Cada vez mais as pessoas negras estão orgulhosas de sua etnia. Na próxima aula, veremos então o negro além da escravidão, tá? Aqui terminamos a nossa explicação. Qualquer dúvida, pode me chamar.